gente consegue ver que depende. Então eu tenho um operador aqui que vai inicializar a minha tarefa, eu tenho um que vai verificar qual é o dia da semana, se é um dia útil, um dia não útil. E aqui a gente tem as tarefas que a gente vai executar em weekend, né, um final de semana, e no weekday, que são os dias de semana. Então eu clico aqui, eu já consigo ver que todos os dias da semana que basicamente vão ter uma tarefa específica agendada. Então, pessoal, é justamente por isso que essas ferramentas de orquestração são importantes, né? É a gente conseguir executar determinadas tarefas em determinados momentos. Então, a gente tem um cron, né? Então, a gente consegue agendar as tarefas. Por exemplo, essa roda diariamente, tá aqui em cima. Ele traz para a gente a próxima rodada. E ele traz principalmente uma visão visual, vou dizer assim mesmo, né? Ele traz essa interface gráfica para facilitar a gente entender a sequência de tarefas, o que que vem antes, o que que vem depois, e tudo isso aqui ele monta automaticamente através de um código Python, que a gente vai conferir como fazer e vamos fazer inclusive o nosso exemplo. Então aqui dentro também tem inúmeros outros componentes, a gente consegue ver saúde do cluster, se as minhas DAGs rodaram ou não rodaram, sucesso, falhas, aqui está tudo com zero porque a gente inicializou agora. Datasets é um conceito importante que a gente vai abordar num vídeo futuro, parte de segurança, criar usuários, listar, que a gente consegue navegar, SLA, por exemplo. Então, imagine que você tem um processo que tem que rodar e tem que finalizar dentro de uma hora. Então, esse é o SLA. Caso passe de uma hora, ele vai alertar que aquela tarefa não foi finalizada a tempo, alguma coisa do tipo. Então, pessoal, o principal motivo do porquê utilizamos uma ferramenta como o Airflow é justamente essa: é a gente ter uma interface gráfica, é a gente poder ter um monitoramento do que está acontecendo. Quando a gente clica aqui, né, nas próprias tarefas que a gente tem para executar, vou voltar na visão de grid aqui, a gente consegue, deixa eu fechar aqui, ó, a gente consegue ver uma listinha de todas as tarefas e a partir do momento que a gente der um play aqui, executar elas, vou fazer uma aqui de teste mesmo. Ó, ele já inicializou uma automaticamente. Nesse caso aqui, que a gente tá rodando, né, ele já vai identificar as tarefas que é para ele executar. Então, weekend, a gente está gravando isso aqui no domingo, então ele está fazendo aqui as tarefas que são referentes ao final de semana. Então ele já tem uma DAG em execução e já tem uma outra aqui em fila para executar. Essa primeira surgiu automaticamente quando eu ativei, ele já identificou que pelo calendário devia utilizar, e essa segunda, ela teve um tipo, né, manual. Então quando a gente clicar aqui, a gente inclusive consegue ver aqui, ó, Run Type Schedule, então essa foi agendada, e essa foi manual. Tem vários metadados aqui que ele gerencia para você, a gente consegue verificar o grafo, verificar a execução em tempo real, a gente tem toda essa parte gráfica aqui também, né, com cores, então o rosinha aqui está indicando que ele pulou essa tarefa, o verde que ele finalizou com sucesso, aqui em cima a gente consegue ver também outros status disponíveis, e basicamente, pessoal, é por isso que ferramentas de orquestração de dados são utilizadas. É a gente ter essa visibilidade, saber que o processo está executando e agendar essa execução de tarefas em diversas plataformas. Então, aqui do Airflow, por exemplo, eu consigo interagir com a própria AWS, criar lá o EMR para rodar o Spark, consigo interagir com o próprio, por exemplo, com o Google, né, com a GCP,